Você nem tem o encontro, mas já fica aí sofrendo por antecipação, só pensando nesse dia? Você tem medo de não saber como agir, né? Nem o que fazer. Ou você já está conhecendo uma pessoa, mas está nervoso e fica desesperado cada vez que pensa nesse dia tão especial do primeiro encontro? Então fica tranquila que a sua anja madrinha chegou! Brincadeirinha. Bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou a Mariana Doreto. Esse é o segundo vídeo da série Hora da Conquista, que eu vou falar sobre esse processo de primeiro encontro, de conhecer a pessoa, tudo que seja relacionado a antes do namoro ou a fase do namoro também, todo esse processo que geralmente a gente não ouve falar na igreja, em culto de solteiros, em pregações a gente não ouve nada. E eu sei que muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo têm essa dúvida. Se você é cristão, você talvez tenha dúvidas de como agir nesse momento, porque fora da igreja a gente está acostumado a agir de determinada forma, principalmente para quem não nasceu em berço evangélico. Eu passei por isso, eu falei no vídeo anterior e eu sei como que é difícil. Eu tinha muito medo, não sabia o que fazer, como agir, o que era certo, o que era errado. E é sobre isso que a gente vai falar nessa série de vídeos. Mesmo que você não tenha conhecido ainda alguém especial, não tenha ninguém em mente, essa hora vai chegar. Se você está assistindo esse vídeo, é porque você tem um desejo de se casar, e se você tem esse desejo, então Deus ele vai realizar, mas tem um tempo. Então essa hora vai chegar e quando chegar você precisa estar pronto para não deixar oportunidades passarem e não se arrepender depois, porque afinal, primeiro encontro, ainda mais se for com a pessoa com quem você vai se casar, é algo que vai ficar marcado na sua história, na história de vocês. Vocês precisam estar prontos para esse momento. Eu tinha muito medo desse dia, de ter um primeiro encontro. Eu queria sair apenas com meu futuro esposo e com mais ninguém no tempo de espera. Eu contei toda essa história no vídeo anterior. Se você não assistiu, vai lá, assiste pra você entender. Mas eu tinha muito medo de não saber como agir, porque eu não sou evangélica de berço, então eu me converti apenas aos 20 anos de idade, então nesse tempo eu vivi muito. E quando eu vim pra igreja, esse negócio de esperar em Deus e tal, começou a me deixar muito confusa. Eu não sabia como agir, o que era certo, o que podia, o que não podia, o que agradava, o que não agradava a Deus. E o que eu quero dizer pra vocês sobre isso? Não tem essa de pode ou não pode, você tem que agir assim ou assado. A primeira coisa, você precisa ter relacionamento com Deus. É Ele que vai te guiar, é Ele que vai te direcionar nesse tempo para que você saiba o que fazer e você vai saber se as suas atitudes, seus pensamentos agradam ou não a Deus. Então, quanto mais você tiver relacionamento com Deus e conhecer a palavra, mais fácil vai ser de você tirar essas dúvidas no decorrer da sua caminhada. Hoje eu entendo que não tem mesmo esse negócio de que você não pode falar sobre isso, não pode falar sobre aquilo, você não pode passar a mão no cabelo, você não pode olhar, não tem essa. É um encontro normal, é um relacionamento normal, o processo, né, de se relacionar com a pessoa. A única coisa é que a gente precisa guardar o nosso coração, porque quando a gente vive uma vida fora dos princípios cristãos, como que é esse processo? Você conhece a pessoa, se interessa, aí vocês saem ou vocês ficam, ou seja, vocês se beijam sem compromisso e vai vendo no que vai dar até chegar num ponto de namoro, ou fica e termina, ou até fica, namora e não dá certo, daí termina o namoro e fica nesse processo. Nesse processo a gente se machuca muito, porque a gente se relaciona emocionalmente antes do tempo com a pessoa, a gente desperta o amor antes do tempo. Quando a gente vê que não é uma boa escolha, que aquela pessoa não vai dar certo, que não serve, não se encaixa na nossa vida, aí a gente tem que terminar e aí a gente já tá envolvido emocionalmente, já tá machucado e acontecem muitos conflitos. Por isso que nos princípios cristãos nós somos ensinados a esperar, e na Bíblia também a gente é ensinado a guardar o nosso coração, não se envolver emocionalmente, não ter toque físico, beijo, essas coisas mais assim, esse processo mais assim de relacionamento mesmo, mas sim investir numa amizade, em conhecer de fato a pessoa, fazer toda uma análise de quem é a pessoa, da vida dela, do futuro, como seria o futuro de vocês, já começar esse processo pensando num possível casamento lá na frente, para que a gente não venha quebrar a cara, porque a gente só namora com o intuito de
se casar, de ter um compromisso sério. Agora, sobre essa questão do primeiro encontro, vou dar duas dicas pra vocês. Primeira dica, seja assertivo. Quando você estiver com a pessoa, pode não ser no primeiro encontro, no dia, mas antes, esse processo de você conhecer a pessoa. Não fique naquela de... vamos aonde? No cinema ou tomar um café? Não sei, você que sabe, escolhe aí. Não. Se a pessoa perguntou, é porque ela quer saber a sua opinião. Ainda que vocês não façam aquilo que você sugeriu, ela quer saber a sua opinião, então dê a sua opinião. Eu sei que é difícil porque eu tenho dificuldade com isso, mas eu estou trabalhando nisso. Sério, isso é muito chato quando a pessoa não tem opinião, não tem atitude, não tem, sabe, uma personalidade. Se a pessoa perguntou, é porque ela quer saber a sua opinião. Então dê a sua opinião, responda aquilo que você quer. E aí sim vocês vão conversar e decidir o que é melhor para os dois. Se ela pode dar a opinião dela, por que você não pode dar a sua também? Tenha opinião, você precisa saber o que você quer para que você não faça aquilo que você não quer. Não sei se é isso que eu queria dizer, mas assim, o que eu queria dizer? Sem ser com frase bonita. Se você souber o que você quer, o risco de dar ruim, de você se frustrar, vai ser muito menor, porque você vai em busca daquilo que você quer. Entendeu? Mais ou menos isso. Segunda dica, seja pontual e tenha palavra. Marcaram um encontro 3 horas da tarde, então 10 para as 3 no mínimo esteja lá. Ou no máximo. 10 para as 3 no máximo esteja lá. Mesmo que a pessoa seja atrasada e tudo mais, enquanto isso você lê um livro, lê a Bíblia, faz qualquer coisa a hora, mas esteja lá antes do tempo que vocês marcaram. Até porque imprevistos acontecem, isso pode fazer com que o encontro de vocês vá por água abaixo. Então, vocês marcaram um horário, seja pontual e tenha palavra, porque se você falar Amanhã eu vou no culto com você. aí chega amanhã, tá muito frio, você não quer sair de casa, Vamos deixar domingo, vai. Domingo a gente vai, tô meio enrolada aqui. e aí você não vai. Não faça isso, principalmente quando você estiver conhecendo a pessoa, tenha palavra. Se você deu sua palavra, faça o possível para cumprir. A pessoa vai reconhecer o seu esforço, ela vai ver o quanto você é esforçado. E outra, se você se esforça em cumprir a sua palavra com a pessoa, ela vai ver que você tem realmente interesse nela, que você a valoriza, porque você deu a sua palavra e você honrou. E isso a Bíblia nos ensina, que a gente tem que honrar a nossa palavra, isso para tudo na vida. Então, tenha a palavra, isso é muito importante. Essas duas dicas que eu dei tem muito a ver com essa questão de você ter personalidade, opinião, de você mostrar para o que você veio ao mundo. Isso é muito importante num relacionamento, porque se você começa um relacionamento de forma passiva, ou seja, você não sabe o que quer, você não tem palavra, você é inseguro demais, você deixa tudo para a pessoa decidir, chega uma hora que a pessoa cansa, porque ela até consegue levar isso por um tempo, mas vai chegar um momento que ela vai se cansar. E aí você vai ficar naquela, poxa, mas quando a gente se conheceu, me aceitava do jeito que eu sou. E por que agora tá assim? A pessoa aceita porque ela gosta, porque tem sentimento envolvido, então releva. Mas principalmente depois do casamento, que a gente convive todos os dias com a pessoa, é mais difícil de a gente relevar algumas coisas. Chega uma hora que começa a cansar. Então, por exemplo, uma pessoa que é preguiçosa, você não tá ali no dia a dia com ela, então no começo você até releva, porque aquilo não afeta vocês. Mas no dia a dia vai afetar demais. E aí isso vai causar muito conflito no relacionamento de vocês. Então, tenha personalidade, tenha opinião, seja uma pessoa segura. Se você não é, busque ser. Busque autoconhecimento, busque ser uma pessoa mais confiante, porque essas coisas vão te ajudar muito nesse processo de espera, nesse processo de conhecer uma pessoa e vão mostrar o valor que você tem. E aí você vai atrair uma pessoa assim também para sua vida, porque a gente atrai aquilo que a gente é. Resumo de tudo que a gente viu aqui nesse vídeo hoje. Você deve ser assertivo, saber o que quer, ter pontualidade e honrar a sua palavra. Dessa forma você não vai deixar a sua oportunidade passar, porque pode parecer besteira, mas esses pequenos pontos, esses detalhes que às vezes a gente deixa pra lá, pode fazer com que a gente perca muitas oportunidades. Então, se você tá esperando aí há muito tempo, se prepare, esteja pronto e não deixe essa oportunidade passar. Comentem aqui quais são as dúvidas de vocês. No vídeo passado eu pedi para vocês comentarem
até sugeri de vocês deixarem o Instagram de vocês lá para que outras pessoas pudessem dar uma stalkeada e quem sabe vocês se conhecerem, fazerem amizades e por aí vai. Vocês não aproveitaram nenhuma dessas duas oportunidades. Tô dando de novo essa oportunidade. Comentem aqui as dúvidas de vocês sobre esse assunto, nesse processo de conhecer a pessoa ou antes mesmo que vocês tiverem de dúvida, e deixem o Instagram de vocês aqui embaixo para que vocês possam fazer amizades. As pessoas que estão nesse canal assistindo esses vídeos são pessoas que têm os mesmos pensamentos que vocês. Então vocês têm algo em comum. Daqui podem sair amizades, parcerias, casamentos, a gente não sabe. Oportunidade está aí. Você vai deixar passar ou você vai aproveitar?